Tá gravando, claro que tá gravando, sétimo ano. Então, bem-vindos aí a mais uma videoaula, né? Então, nós aí estamos estudando agora é, seres microscópicos. Já falamos aí sobre os vírus, sobre viroses, né? Falamos aí aquele debate: vírus é ser vivo, não é ser vivo? Quando é que ele se comporta como um ser vivo? Quando é que ele se comporta ali mais parecendo como um mineral? Mas enfim, na aula de hoje nós iremos continuar falando sobre seres microscópicos, mas na aula de hoje o assunto é reino Monera, os procariontes. E aí, com certeza, como eu tenho aí um sétimo ano altamente atento às nossas videoaulas, vocês já saberiam me dizer sobre quais seres nós vamos falar, principalmente nessa videoaula de hoje. Isso mesmo, nós vamos falar muito sobre bactérias, né? Já vimos aí por que elas recebem essa classificação de procariontes. Então, olha só, a partir de agora vamos estudar 5 reinos em ordem crescente de complexidade, ou seja, vamos começar do mais simples até chegarmos no mais complexo. Por isso, começaremos pelo reino Monera, o único formado por organismos unicelulares e procariontes. Nesse reino, encontramos como representantes as bactérias, as cianobactérias, que são as algas azuis, e as arqueobactérias. Vamos aí começar a falar sobre as bactérias. As bactérias possuem sua importância econômica e ecológica, mesmo causando uma série de doenças, desde o tétano à tuberculose. Muitas delas, como vimos, são benéficas à nossa saúde e podem até nos fortalecer contra as bactérias patogênicas. Lembrando, quando nós dizemos que um micro-organismo, que um ser é patogênico, é porque ele causa doenças, ele causa danos a outros organismos, certo? Elas podem atuar em processos industriais, seja na indústria alimentícia, seja na indústria farmacêutica. Ela atua também na decomposição de matéria orgânica, né? Porque nós já sabemos que algumas bactérias elas são decompositoras. E no ciclo do nitrogênio, possibilitando aos vegetais utilizar o nitrogênio da atmosfera em seus processos vitais. Então, nós estamos vendo aí que existe uma inúmeras situações onde as bactérias são benéficas. Então, nem toda bactéria é ruim. Existem as bactérias que são utilizadas para o nosso benefício, para o benefício dos seres vivos. Provavelmente, foi um ancestral das bactérias que deu origem à complexidade dos seres vivos que habitam atualmente no planeta. Que aí é uma teoria, né, que nós já vimos, chamada panspermia cósmica, que é a primeira forma de vida que começou a se desenvolver no nosso planeta veio do espaço, e aí chegando aqui começou a se desenvolver, começou a evoluir. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a morfologia das bactérias. As bactérias são seres de estrutura muito simples, né, como nós já falamos sobre isso diversas vezes, e de alto poder de reprodução. Então, as bactérias se reproduzem com muita facilidade. Desse modo, devido a esta última característica, né, a da facilidade da reprodução, é que estando com uma infecção bacteriana, é necessário combatê-la logo no início por meio do uso de antibióticos. Agora, lembrando, turma, nós já até falamos sobre isso. Deve-se tomar remédio somente com a prescrição médica, tá certo? E aí, quando estamos acometidos por uma infecção causada por bactéria, o mais apropriado, o medicamento mais apropriado é o antibiótico, que só pode ser revendido com prescrição médica. Tem que ter a receita do médico, né, solicitando aí o uso desse antibiótico. As bactérias são seres unicelulares procariontes, isto é, sua célula não possui aquele envelope nuclear, que é a carioteca, né, isso só encontramos nas células eucariontes, e podem também formar colônias das mais diversas formas. Elas são formadas pela parede celular, membrana plasmática e citoplasma, onde nós encontramos disperso o material genético. Algumas bactérias podem conter flagelos, que são estruturas que auxiliam esse organismo na sua locomoção, ou seja, nem toda bactéria vai ter aí flagelos, mas toda bactéria vai ter parede celular,
membrana plasmática, citoplasma, e nesse citoplasma nós encontraremos também o material genético ali disperso nesse citoplasma. Temos aí várias formas de que essas bactérias elas podem se apresentar, certo? Aí temos vários grupos, mas as 3 principais formas são as seguintes. Preste bastante atenção, sétimo. Forma esférica. São as chamadas de cocos. Os cocos agrupam-se de várias maneiras e são denominados de acordo com a forma que apresentam ao se agregarem, como nós estamos aí observando ao lado, certo? Mas individualmente falando, essas esferas, essas bactérias com formato esférico são cocos, e esses cocos se agrupam, e dependendo da forma como esse agrupamento ocorre, nós teremos aí nomes mais específicos para esses agrupamentos. Temos aí forma de bastonete, que são os bacilos. Temos aí a forma de bastonete curvilíneo ou na forma de vírgula. Recebe denominações diferentes conforme o tipo de encurvamento apresentado. Esse tipo de bactéria causa doenças como a cólera e é conhecida como vibrião. Já as espiraladas são chamadas de espirilos, porém quando rígidas, ou espiroquetas quando possuem um corpo mais flexível. Em termos de habitat, as bactérias vivem em ambientes aquáticos de água doce ou de água salgada. Porém, turma, elas possuem uma adaptação muito grande, então a gente consegue encontrar bactérias em praticamente todos os outros ambientes naturais, por conta da, como eu já falei, da adaptação. Então as bactérias se adaptam com muita facilidade. E aí, de que forma as bactérias se alimentam? Como é que ocorre a nutrição das bactérias? Com relação à sua alimentação, as bactérias podem ser classificadas de 2 formas. Autótrofas, que são aquelas que produzem o seu próprio alimento por meio da fotossíntese ou da quimiossíntese, e heterotrófitas, que precisam de se alimentar de substâncias produzidas por outros seres vivos, compreendendo as saprófitas, que retiram alimento de seres mortos, e as parasitas, que retiram nutrientes de organismos vivos, prejudicando-os. Então, essas bactérias parasitas, elas sempre serão patogênicas. Elas sempre vão causar aí, como a gente acabou de ler, prejuízos ao outro ser que ela está ali parasitando. Necessidade de oxigênio. Será que toda bactéria precisa de oxigênio para sobreviver? Vamos ver agora. É pelo processo da respiração celular que a bactéria consegue obter energia para sua sobrevivência. Nesse processo, elas podem necessitar ou não do oxigênio. Assim, conforme essa necessidade, elas podem ser classificadas em 2 grupos. Aeróbicas, necessitam do oxigênio para sobreviver, e anaeróbicas, elas não precisam do oxigênio. Então, existem bactérias que mesmo com a ausência do oxigênio conseguem sobreviver numa boa. Não se pode esquecer a relação das bactérias com a fertilidade do solo. É um outro ponto positivo em relação às bactérias, pois existem as bactérias fixadoras de nitrogênio, que são de suma importância para as plantas. Entre as bactérias, a do reino Rhizobium, encontradas nas raízes de plantas leguminosas, são capazes de fixar o nitrogênio diretamente do ar, enriquecendo o solo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a reprodução das bactérias. Como nós já vimos aí em um momento anterior da aula, essas bactérias elas conseguem se reproduzir com muita facilidade. Então vamos aprender agora de que modo elas se reproduzem. As bactérias podem se reproduzir de forma sexuada, com troca de material genético, ou assexuada, sem que haja troca de material genético, sendo esta última forma a mais comum dentre as bactérias. Então, existe um número de bactérias que se reproduzem de forma assexuada muito maior do que a de forma sexuada. Na reprodução assexuada, os descendentes são cópias exatas das bactérias que os originou.
O tipo mais representativo dessa reprodução nas bactérias recebe o nome de divisão binária ou bipartição, quando as bactérias duplicam seu material genético e em seguida dividem-se, dando origem a duas filhas idênticas. Esse processo ocorre muito rapidamente, por isso uma infecção bacteriana precisa ser contida o mais breve possível. Foi o que nós falamos aí em um outro momento da aula. Temos que combater essa infecção com o uso de antibióticos, mas lembrando que esse antibiótico só pode ser receitado por um médico, porque em vez de combater a bactéria, se for utilizado de forma indevida, o antibiótico acaba fortalecendo essa bactéria e criando as superbactérias, que são bem mais perigosas, que dão bem mais trabalho de serem combatidas. Outra forma de reprodução assexuada é a esporulação. Quando os organismos em condições adversas produzem uma estrutura resistente que os protege, chamada esporo. Esse esporo reduz a atividade metabólica até encontrar condições favoráveis quando retorna à sua forma ativa e a bactéria volta a se multiplicar por bipartição. Essa esporulação é muito parecido com o que ocorre com os vírus quando eles não estão parasitando uma célula, eles ficam ali praticamente que inativos, apenas esperando o momento apropriado, as condições apropriadas para começarem a se reproduzir. Então, as bactérias aí têm um comportamento muito parecido quando as condições do ambiente não são favoráveis à sua reprodução. Então, estamos vendo aí um esquemazinho do que acabamos de explicar, Esta bactéria aqui, ela dividiu o seu material genético e deu origem a duas novas bactérias exatamente iguais à primeira, tá certo? Agora vamos falar sobre a reprodução sexuada, que é onde ocorre aí troca de material genético. Nesse tipo de reprodução, as bactérias podem dar origem a indivíduos com materiais genéticos distintos, pois houve aí troca de material genético durante esse processo. Esse tipo de reprodução recebe o nome de conjugação e se caracteriza pela transferência de pedaços do DNA de uma bactéria doadora para uma bactéria receptora, que recombina esses pedaços com o seu material genético, dando origem a descendentes com uma nova combinação em sua divisão celular. Então, nesse caso, as bactérias filhas, as células filhas, elas não serão idênticas à célula original, à célula mãe, que é justamente aí o que nós estamos vendo nesse nosso esquema. E aí, vamos agora falar sobre produtos derivados das bactérias. A tecnologia atual tem desenvolvido a engenharia genética para a produção de várias substâncias úteis à sociedade por meio de modificação do material genético bacteriano. Vejamos agora algumas dessas substâncias obtidas. Temos aí o hormônio do crescimento, que é utilizado para estimular o crescimento de crianças. Temos também o hormônio da insulina, substância produzida pelo pâncreas que serve para controlar os níveis de açúcar no sangue. Então, para quem tem diabetes, esse hormônio da insulina é extremamente importante para a saúde dessas pessoas. A fermentação, que pode ser realizada pelas bactérias, auxilia na fabricação de produtos como queijo. Algumas bactérias que habitam o intestino dos seres vivos também podem produzir vitaminas do complexo B, essenciais para o funcionamento do organismo e principalmente do sistema nervoso. Vitamina K é essencial para evitar hemorragias, que inclui o fator de coagulação sanguínea, usado por pacientes hemofílicos, isto é, pessoas que têm problemas quanto à coagulação do sangue. As bactérias também podem realizar a fermentação, ou seja, na ausência de oxigênio, elas utilizarão o carboidrato na produção de energia, favorecendo a produção de substâncias com valor para a indústria, como iogurte, queijo, além do vinagre, do álcool etílico, do vinho, dentre outros. E aí, turma? Chegamos aí ao final da nossa videoaula de hoje. A atividade referente ao capítulo 9 que vocês vão realizar encontra-se nas páginas 124, 125, 126 e 127. O modo de envio dessas atividades vocês já estão aí muito bem
realizando, então continuem. Qualquer dúvida, qualquer observação, me manda lá pela nossa sala virtual do Google Classroom. Então, 7º ano, espero que estejam todos bem, que estejam com saúde, juntamente com seus familiares, e até a próxima videoaula.